Olá, nós somos o Grupo Pink da disciplina de Programação 1 do semestre 2025.1 e esse é o nosso projeto o Pac-Man. Eu vou falar sobre a estrutura principal e o ponto de partida, ou seja, a função main do nosso jogo. A função main ela é essencial em todo o código C, pois é onde o programa se inicia e onde ele termina. Ela recebe o valor inteiro, normalmente o zero, que é usado para indicar que o programa foi executado com sucesso. No nosso caso, a função main ela inicia o jogo Pac-Man e logo em seguida põe na tela do jogador Are you ready? Você está pronto? E o jogador deve responder sim, representado por um Y de yes, ou não, representado por um N. Caso o jogador responda sim, a função chama o main loop, que é onde vai ter o Pac-Man, os fantasmas, os pontos, o mapa, para o jogador poder jogar. Caso o jogador responda não, o programa simplesmente se encerra. Ao o jogador concluir o main loop, vai aparecer a mensagem Game Over na tela, representando que acabou o jogo, e a função retorna o valor zero. Oi, gente, meu nome é Letícia e hoje eu vou falar sobre as três principais funções que preparam a interface do nosso jogo. Bom, elas vêm antes mesmo da primeira jogada e elas são o Pac-Man Init, Print Lab e Print Placar. E como maestra do nosso jogo, a gente tem o Pac-Man Init, que ela vai ser responsável por preparar o estado inicial do nosso jogo. Bom, primeiro ela vai começar a inicializar a nossa estrutura, que é o T-Pac-Man, e depois ela já vai partir para a cópia do mapa. Em seguida, ela já vai preparar tanto os fantasmas, tanto o Pac-Man, para eles ficarem na posição deles e no modo deles de início, vai zerar as vidas para que tudo esteja bom pro início do jogo. E, de forma crucial, ela vai inicializar a nossa biblioteca N-Curses, que é fundamental do nosso jogo, porque é ela que dá cor aos fantasmas, a biblioteca não, o labirinto, etc. Com o jogo preparado, é aí que a Print Lab ela vai entrar em ação. Ela que vai criar o nosso cenário, ou seja, vai preparar tudo para o nosso labirinto ficar o mais lindo possível. Bom, a tarefa dela é percorrer o labirinto que foi copiado pela init e mostrar na tela os elementos estáticos, como os pontos, as pílulas e as paredes. E é através dos caracteres especiais e das cores que ela faz com que o nosso labirinto pareça do jeito que tá, como tá mostrado aqui no slide. E por último, e não menos importante, a gente tem como interface do jogador a Print Placar. Ela é responsável, sua única responsabilidade é printar o score e o life, que estão na nossa estrutura do nosso jogo, na tela em um espaço fixo. No nosso caso, ele está embaixo do nosso labirinto. E é ali onde o jogador, ele consegue ver, né, como está aqui mostrado no slide, qual a pontuação dele atual no jogo e quantas vidas restam para ele morrer. Eu faço parte do grupo Pink da turma P1 e vou explicar um pouquinho sobre a função de controle e ações dos personagens. Nosso personagem específico é o jogador, que é o Pac-Man. Ok, a primeira função responsável do Pac-Man é a função Move Pac-Man, que é responsável por toda a movimentação do Pac-Man durante o labirinto, né? A segunda é a Print Pac-Man, que ela é responsável por nós identificarmos o Pac-Man no labirinto. É ela que chama o Pac-Man e nos capacita de vê-lo. Ele é bem visto pela característica dele, que é a cor amarela, e nós escolhemos o formato de arroba para poder diferenciar ele dos fantasmas. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thaisa, eu faço parte do grupo Pink da turma P1 e vou explicar um pouquinho sobre a função de controle e ações dos personagens. Nosso personagem especial bem importante é Process Input, que é ela que guia o Pac-Man dentro do labirinto. É bem característica pelas setas para cima, para baixo e para os lados, que são os comandos que nós damos para poder movimentá-lo. A outra função responsável é a função it, que é a função de coleta, ou seja, a função relacionada à captura de pontos, pílulas de poder e também das cerejas, que aparecem a cada 10 segundos. Outra função bem importante é Process Input, que é ela que guia o Pac-Man dentro do labirinto. É bem característica pelas
setas para cima, para baixo e para os lados, que são os comandos que nós damos para poder movimentá-lo. A outra função responsável é a função it, que é a função de coleta, ou seja, a função relacionada à captura de pontos, pílulas de poder e também das cerejas, que aparecem a cada 10 segundos. Olá pessoal, meu nome é Pedro Victor, sou membro do Grupo Pink e vou falar um pouco sobre a inteligência dos fantasmas e como funciona sua movimentação no jogo Pac-Man. Os fantasmas possuem cada um sua própria personalidade de movimento, fazendo com que o jogo fique cada vez mais difícil. E na construção dos fantasmas, a gente utilizou como base a função Move Ghost to Target, que verifica se a movimentação do fantasma está sendo válida ou não, se ele está impedindo com que ele faça inversões imediatas, ou seja, se ele vai para cima, ele não pode cortar no corredor para baixo, ele teria que fazer o retorno. Mesma coisa se aplica à direita e à esquerda, com exceção nos seus modos, na sua mudança de modos, e também impedindo colisões com a parede. Após as validações que usam uma função isOutGhost, ela determina a melhor direção para o fantasma seguir, a mais próxima dele do seu objetivo. Agora, eu vou falar um pouco sobre os fantasmas individualmente. Partindo para o primeiro fantasma, o mais simples, o fantasma Blink, que também é o fantasma vermelho, ele é como se fosse um perseguidor implacável, com o seu modo de perseguição, o modo Chase, que faz com que seu próprio alvo seja o próprio Pac-Man, fazendo com que ele também seja um fantasma mais agressivo, mais direto. E essa estratégia está baseada na movimentação Move Blink, na função. E ele é o primeiro a sair da sala dos fantasmas e também é o mais difícil de driblar utilizando o Pac-Man. Já partindo para o segundo fantasma, o fantasma rosa, o Pink, ele é um fantasma mais trapaceiro no seu modo Chase, onde seu alvo fica 4 casas à frente do Pac-Man, ou seja, é um fantasma que serve para enganar. O objetivo dele não é seguir o Pac-Man, ele serve para o Pac-Man. A sua função está baseada no Move Pink e está sendo pautada a sua ideia no Switch Case, que seria os possíveis casos para essa movimentação, que calcula a posição do alvo. E, partindo para o terceiro fantasma, o Ink, o fantasma oceano, ele é o fantasma mais temperamental no seu modo de perseguição. Seu alvo é complexo, que seria o dobro de um vetor do Blink, que é 2 espaços à frente do Pac-Man. Isso gera um movimento muito imprevisível na função. E aí ele está na função Move Ink, e isso envolveria cálculos de vetores, que ele pode ser mais difícil, fazendo com que ele seja mais difícil de driblar, devido à sua personalidade tripla, que lembra muito o Pink e o Blink. E agora, partindo para o último fantasma, que é o fantasma laranja, o Clyde, que está verde. Ele é o fantasma, podemos dizer, mais bobo, porém com uma característica mais peculiar, que ele persegue o Pac-Man dentro de uma circunferência de 8 espaços dentro do Pac-Man. E se ele não estiver dentro dessa circunferência, cuja ele iria seguir o Pac-Man, ele opta por seguir o seu cantinho favorito, que seria um espaço específico do mapa, até entrar de novo nos 8 espaços. Ele está feito na função MoveClyde e está utilizando um esquema simples de if e else na sua lógica. Os fantasmas estão possuindo uma transição entre o modo Chase e Scouter, que seria a dispersão, e o modo Afraid, que é o modo assustado, e é controlado pela função novo modo fantasma. E a duração do medo é gerenciada pela função modo Afraid, que está por média de 5 segundos após pegar a frutinha. Os fantasmas estão operando em ciclos, que seria o modo Stalker, que seria na sua disparamento, depois, e no modo Chase. No modo Stalker, ele busca seus cantos para se reagrupar, para fugir, utilizar de fuga, que no caso está o Blink na coordenada 0,19, o Pink para a coordenada 0,0 no centro, o Ink na coordenada 22,19 e o Clyde para a coordenada 22,0. E quando o Pac-Man come a pílula para ativar o modo Afraid, os fantasmas entram em modo medroso, que ficando azuis e minúsculos, que mostra sua vulnerabilidade. Esse modo ele se move aleatoriamente, facilitando a captura. Se o fantasma é comido, ele entra no modo morto. E seu único objetivo é retornar para casa, onde ele nasceu, para reviver. No início de cada fase, os fantasmas saem de casa um a um, sempre seguindo uma ordem. O Blink é o primeiro, depois o Pink, depois o Ink, depois o Clyde. Com gatilhos do tempo, ou pelotas comidas. Excesso o Blink, que já começa por fora. Todas as funções específicas de cada fantasma, Move Blink, Move Pink, Move Ink, Move Clyde, trabalham com Move Ghost to Target, como falado anteriormente, para as regras gerais de movimento. Essa divisão mantém o código organizado e compreensível. E os fantasmas estão sendo impressos com a função Print Underline
asterisco, que é o código responsável por desenhar os fantasmas na tela do jogo. A cada quadro verificando o estado de cada um para determinar sua aparência, utilizando a biblioteca Anycurse, que é a função que aplica a cor e os caracteres apropriados, exibindo os fantasmas na sua cor normal, e o azul quando ele está no seu modo medroso. Nessa questão, tratando sobre a função check-sherry, é a responsável por controlar a cereja no jogo. É o item que dá 500 pontos quando o Pac-Man a come. Ela começa com um timer estatístico, que conta o tempo do jogo. Quando a cereja está ativa, a função diminui, e o tempo de exibição dela com o Sherry Timer. Quando esse tempo acaba, a cereja desaparece do mapa. Se a cereja não estiver ativa, a função verifica se já passou o tempo, utilizando o ciclo de 300 períodos. Se sim, e o espaço no labirinto estiver livre, ela aparece numa posição fixa, com um caractere específico, e um novo tempo é iniciado. A Checkshare adiciona um elemento de desafio e de recompensa nessa questão do jogo do Pac-Man. Agora tratando sobre o modo Afraid. O modo Afraid, basicamente, é o modo em que os fantasmas eles ficam vulneráveis. Basicamente, a ativação desse modo é quando o Pac-Man ele come uma pílula de poder. Aquelas bolinhas maiores que ficam espalhadas pelo mapa. Nessa questão, o Pac-Man ele vira uma espécie, podemos dizer, de predador. E quando isso acontece, o modo Afraid é chamado. Ele altera o estado dos fantasmas que não estão mortos para o modo Afraid. Quando isso acontece, os fantasmas eles param de perseguir o Pac-Man e passam a fugir dele para cantos pré-determinados dentro do mapa, como já foi falado na movimentação dos fantasmas. Eles mudam a aparência, nesse caso eles ficaram com A minúsculo e azuis piscando, e eles fogem do Pac-Man. O mais importante nessa questão seria que o Pac-Man pode comê-los. Como já foi explicado na função It, eles dão 750 pontos para o jogador. O modo Afraid tem um tempo limitado, de 6 segundos, que é controlado pelo contador chamado Afraid Time. Quando o tempo acaba, o fantasma ele volta para o modo anterior, como Scatter ou Chase, e passam a perseguir o Pac-Man novamente. Isso é uma mecânica básica e estratégica do jogo que dá um jogador uma janela de tempo para virar a pontuação. Basicamente, é isso. Olá, eu sou o Ricardo e vou falar um pouco sobre o main loop. O que seria o main loop, né? Seria a função mais importante do jogo, né? Sem ela é impossível com que ele funcione, certo? Mas o que consiste o main loop? É ele chamar as funções principais do jogo, né? Exemplo, chamar o Pac-Man, move Pac-Man, printar na tela a questão dos fantasmas, do próprio Pac-Man, né? Aí como funciona? Em resumo, ele fica num loop infinito, né, até que certas condições sejam atingidas. Aí que condições seriam essas, né? A primeira seria a questão de as atualizações ao longo do tempo do jogo, né? Que seria quando o personagem anda, né, é limpado o cenário anterior e atualizado na frente, né? Aí depois tem a questão do movimento dos personagens, né? Confere se colidiam, né, para confirmar se está funcionando as funções certinhas, né, para não dar nenhum bug. Aí caso ele colida com o fantasma, tem toda a questão de ele voltar, perder uma vida, certo? Aí atualização de novos quadros ao longo, né, pra ir passando de pouquinho em pouquinho. Essa atualização de quadros funciona da seguinte forma: quando ele anda ou faz uma devida função no jogo, ela atualiza de uma forma tão rápida que a percepção dos olhos humanos não consegue acompanhar, certo? Aí disso vai atualizando. Aí assim seria a função main loop. Temos a Ghost Collision, né, que é quando o fantasma e o Pac-Man, quando o fantasma está em modo normal, se encontram em determinada função no eixo X e Y. Aí quando eles se encontram, o Pac-Man perde a vida. Tem também o Pac-Man quando o Pac-Man devora o fantasma quando ele está no modo Afraid, né? Quando ele está sendo possível de devorar, ele ganha uma pontuação nisso, né? E o fantasma volta para casa inicial. Também temos a função Rebirth. Acho que seria assim a pronúncia, certo? Mas essa função consiste em quando o Pac-Man é morto pelo fantasma, quando o fantasma está no modo normal, é reiniciado o jogo de certa forma, que o reinicio, você manda todos para suas casas de origem, né? Reinicia o jogo para suas casas de origem e o Pac-Man perde uma vida com isso.